Aprenda agora como colocar um zíper invisível na roupa que você está fazendo. Esse vídeo é para mostrar para você, né, que o zíper invisível, que é um aviamento que deixa a peça mais bonita, mais elegante, porque ele não aparece do lado direito, a treinar essa habilidade. Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia Hofstede, sou especialista em modelagem sob medida e a minha maior habilidade é ajudar vocês que têm ateliê ou pretendem ter um e tem muitas ideias de roupas a transformarem essas ideias em roupa sob medida e personalizada. Ó, esse aqui é o zíper invisível. Ele tem esse puxadorzinho aqui, que ele é como se fosse uma pecinha, tá? Normalmente é a parte que você compra a cor igual da roupa. E eu vou ensinar vocês a colocar, tá? Aqui eu só vou ensinar a colocar e depois eu não vou ensinar um acabamento para a roupa, só a colocação sim, tá? Para que serve o zíper invisível? Para peças de roupas que você não quer que tenha um zíper aparente. A gente vê muito em roupa social, a gente vê muito em roupa de festa, roupa casual, roupa de trabalho. Então, o zíper invisível, ele é muito fácil de colocar, só que você não pode colocar sem investir num acessório, tá, da máquina. Esse é o da minha máquina, tá bom, gente, ó. Esse aqui é o calcador de zíper invisível. A minha máquina que eu tenho aqui é semi-industrial. Então, se você tiver uma máquina aí na sua casa que for caseira, essa pecinha vai ser diferente. Ela pode ser de plástico, ela pode ser só a parte de baixo, o pessoal chama de pezinho, né? Às vezes na sua máquina doméstica essa parte não muda e você tem que só encaixar aqui a parte de baixo. Então você compra só essa. Ele pode ser de plástico inteiro ou só a parte de baixo e pode ser de ferro nas máquinas industriais, tá bom? Então você vai na loja e compra um próprio para a sua máquina. Calcadores podem dar problemas também, tá? Mas é mais difícil, mas acontece. Às vezes o de plástico vem tortinho. Para que serve essa canaleta aqui, ó? Pra gente poder, tá? Passar o volume do zíper, conseguem ver? Ele vai passar dentro dessa canaleta aqui, tá? Por isso que ele é assim, para não ter volume na hora de costurar. E a agulha vai pegar aqui do ladinho. Então, vale a pena investir, porque não é uma peça cara e vocês vão ganhar muito tempo fazendo o zíper invisível e ele vai ficar perfeito, tá? Então, vou mostrar para vocês agora. Esse tecido aqui, eu tô fazendo aqui no caso, que eu vou aplicar o zíper invisível numa almofada. Então, eu vou aplicar o zíper aqui, tá? É isso aqui que eu vou colocar e ele vai ter um espaço para eu poder costurar. O que vocês precisam entender no zíper? Quando eu vou colocar o zíper, esse lado aqui é o lado direito do zíper, tá? Se esse lado é o direito, eu não posso colocar na costura direito com o avesso, tá? Então, a gente vai colocar assim, ó. Primeiro um lado, tá? Aparentemente, se esse é o lado direito e o resto aqui do zíper, é como se fosse uma margem de costura, tá? Então, teoricamente, ele ficaria como se fosse com essa aparência aqui, ó, tá? Pra aparência ficar certinho, vocês vão ter que fazer o quê, ó? Dobrar, tá? Porque, na verdade, a gente tá trabalhando com direito, mas eu preciso ter uma margem de 1 centímetro de costura para eu poder costurar. E aqui também, direito com direito, mas ele precisa de uma margem de costura. Então, para fazer esse lado, eu vou colocar assim, direito do zíper, tá? Ó, a bolinha aqui, direito do zíper com direito do tecido. Quando eu terminar de fazer isso aqui, eu vou alinhavar. Vocês vão alinhavar da seguinte forma. Aqui não precisa ser juntinho, tá? Pode ser bem aqui. Vocês vão alinhavar sem nó. Eu já tenho uma linha que a gente chama de dupla, tá? Pode ser única, ou seja, na hora que passar ela virar uma linhazinha só, não sei se vai dar pra ver aí. Então, eu vou fazer o alinhavo simples, tá?
Deixa eu pôr aqui uma posição. Aqui, ó. Alinhavo simples. Começou. Antes de acabar, porque não tem nó, a gente volta, tá? E vai. Só pra quê? Pra travar a costura, tá bom? Travou, tá? Então, aqui eu vou alinhavar assim, ó, bem grande mesmo, tá? É como se fosse alfinetar, mas na verdade a gente não tá dando volume, né? Ó, com esse lado alinhavado, eu vou pegar o outro lado e vou colocar direito com direito, tá? Como ele já tá alinhavado, é um pouco estranho, ó. Vai ficar assim, ó, direito com direito. Arruma a peça. Vou começar a colocar assim, não, vocês podem abrir, tá? Só que antes de abrir, ó, tá vendo que ele tá alinhavado e fechado o zíper? Antes de abrir, eu vou arrumar a modelagem aqui, tá? Vou colocar certinho onde que tem que ficar o zíper. Pra quando vocês forem fazer calça, gente, é do mesmo jeito, senão fica torto o zíper, tá? Vocês colocam aqui, então, alfinete. Então, aqui com os alfinetes já travado o zíper no lugar que ele tem que ficar. Aí que eu vou abrir o zíper aqui por dentro, tá? Deixa eu só tirar aqui um pedacinho. É só pra não ficar torto, gente. Só esse detalhe, né? Porque zíper torto ninguém merece. Quando vocês abrirem, ó, ele ficou aqui, tá? Aí ele já tá na posição certa, tá bom? Quando eu costurar, vai ficar assim, ó, tá? Então, ele já tá na posição certa. E agora eu vou alinhavar esse lado, tá bom? Ó, então vou mostrar pra vocês como eu alinhavo sem dar nó, tá? O que vocês vão fazer? Vão começar o alinhavo, tá? Aqui. Aí, vocês vão passar. Antes de vocês passarem a linha inteira, igual tá aqui, vocês deixam um pedaço, um rabinho aqui pra fora, tá? Tô fazendo com a linha simples, pode fazer dupla, se for tecido mais grosso. Aí, vocês vão voltar no mesmo lugar, pode ser até do lado, não precisa ser exatamente no mesmo lugar. Vocês vão voltar como se fosse dar um outro ponto no mesmo lugar, ó, tá? Só isso. Quando vocês fizerem isso, ó, tá vendo? Aí, a gente vai começar o alinhavo. Porque desse jeito eu voltando, ó, ele travou. Eu tô puxando, tá? Ó, não sai, entendeu? E aí, a gente vai começar o alinhavo até o outro lado, tá? Agora, com o alinhavo já feito dos dois lados, tá? Se for uma coisa que não pode ficar torto o zíper, quando você alinhava aqui, vocês já podem fechar o zíper aqui por dentro, tá? Ó, segura o final, tá? E aí, vocês vão ver se ele não ficou torto. Como que eu vou ver se ele não ficou torto? Por exemplo, se for uma saia e você costurar ele, vê se não ficou vê se não ficou um lado maior que o outro, tá? Às vezes é pouquinho, gente, aqui é que eu tô exagerando um pouco. Fica assim feião, porque a gente vai passar na máquina, tá bom? Bom, aqui quando a gente for começar, tá? Eu vou abrir o zíper, primeira coisa. Já troquei, tá, o calcador. Eu vou olhar pro direito do tecido. Essa parte aqui, ó, tá? Eu vou costurar. Como? Vocês vão levantar o calcador. Antes de vocês levantarem o calcador e ver se ele tá certinho, é importante que vocês vejam, eu não sei se vai dar pra ver, mas é importante que vocês vejam se a agulha tá entrando certinho no buraquinho aqui do meio. Se ela tá no meio do buraco. Porque esse é o defeito que dá nos calcadores de plástico, ou se você não souber regular a agulha, se não tiver como você mexer na agulha, tá? Você tem que deixar essa agulha no meio da bolinha, do meio do calcador aqui. Se ela ficar um pouquinho mais pro lado pro outro, vai dar diferença no encaixe do zíper, tá? E às vezes fica um lado perfeito e o outro lado maior. Normalmente é isso, tá? Então, vocês vão encaixar a agulha certinho no meio do buraco. Tem a parte de posição da agulha. Levanta o calcador. Tem esse finalzinho aqui, ó, tá? Esse plastiquinho aqui é tipo um arremate do dentinho. Então, ele é como se ele fosse o fim do zíper ou, né, onde ele trava o carrinho.
Como eu não vou usar até o fim e é uma almofada, eu vou fazer um outro acabamento, eu vou começar ele mais aqui pra baixo, tá? Mas da mesma forma, o que vocês vão fazer? Vocês vão posicionar, tá? Vão dobrar e tombar ele, tá? Tá vendo? Ó, eu vou tombar ele e vou encaixar dentro do túnel do calcador. Então, eu vou levantar o buraquinho do túnel que tá desse lado, vai ficar o zíper que tá desse lado, tá? O outro zíper, ele vai estar ao contrário, então a gente vai no túnel ao contrário, tá bom? Então, como quando você vê o volume de zíper, tá na esquerda, então eu vou pôr no túnel da esquerda. Tomba o zíper, tá? Tomba ele, tombadinho, você levanta o calcador, encaixa, abaixa a agulha para ver se ela não tá pegando o zíper e aí vocês vão iniciar a costura com ele assim. Porque quando eu tombo, eu tenho certeza que a agulha vai pegar bem rente, tá? Que é isso que interessa. Então, aqui eu vou começar a costura, tá? A gente vai abaixar o calcador, já tombou o zíper. Esse lado é o contrário, tá pra cá, então eu vou pôr no túnel de cá, tá? Vou ver onde é o finalzinho, tomba o zíper, coloca na direção do túnel, abaixa o calcador, porque daí ele vai ficar bem tombado, coloca a agulha bonitinho, aí que vocês vão começar, tá? Ó a costura, ó. Opa, perdi o foco aí, tá? Tá bem rente. Tá bom? Só não dá pra fazer assim muito rente quando é um tecido muito grosso, que daí ele vai enroscar, tá, gente? Mas tirando isso, pode fazer. Agora a gente vai pro outro lado. Trocar o calcador. O calcador que eu uso pra fazer acabamento, que eu vou fazer aqui, é o calcador que seja... que você consiga chegar o mais próximo possível do zíper. Normalmente o de zíper normal, que é só um pezinho de acabamento aqui do avesso, tá? Eu não... Como é uma peça que eu tô fazendo no meio, como se fosse numa lateral de vestido no meio, né? Faz de conta. Ou numa saia. Eu coloco ele em pé, um com o outro. Se você pegar aqui a lateral e eu fechar, o zíper, o trilho, ele tá em pezinho, tá? Então, quando você vai colocar ele aqui na máquina... Eu vou trazer em pé ele aqui desde o começo. No começo aqui tem esse carrinho do zíper, então eu vou descer ele, tá? Só desse lado, não precisa descer se você tiver mais habilidade, mas eu acho que fica melhor a costura. Só que, então aqui, com um zíper em cima do outro, só pra eu finalizar essa costura aqui, tá? Bem certinho aqui. Se quiser, pode sim pôr alfinete, tá bom, gente? Eu vou colocar aqui 1 centímetro. Aí eu vou vir com a costura bem aqui do lado dessa, tá? É importante que um esteja bem em cima do outro. Vocês vão ver que vai criar um volume, tá? Pra você passar essa linha, essa daqui bem rente mesmo, aqui, ó, tá? E aí eu tô tirando aí uns 2 centímetros. Opa, peraí. Se não costurou aqui. Ó, tá? Então eu vou do outro lado e vamos ver o que aconteceu, ó. Quando eu venho aqui e trava, tá? Ó, deu certinho aqui, ó, como ficou. Tá bom? Agora vamos fazer o outro lado. O outro lado, ele já está fechado e ele não vai abrir, tá? Só se ele for um zíper de metro, que não é esse caso. Então, eu vou pôr uma em cima da outra, tá? Vou colocar aqui o zíper assim, ó, tá? Como se eu estivesse fechando ele e eu não tombo o zíper, eu deixo ele, ó, em pé, tá bom? Então, eu com ele aqui bonitinho, vou fazer o acabamento. Vem aqui, deixa essa parte em pé e segura em pé, tá? E come 1 centímetro, 2 pra dentro da costura do zíper, do lado, tipo 2 milímetros aí, onde o seu calcador conseguir encostar. Vocês viram que eu troquei o calcador, né, gente?
Aí vocês vão fazer aqui um pedacinho, tá? Faz um pedacinho e já acaba a costura. Pode sim passar retrocesso. Ó, vamos ver aqui como ficou. Cheio de linha. Ô, louco. Que a gente já vai arrancar. Ó o final. Tá vendo, ó? Perfeito. Sem buraquinho, sem dobrinha, tá bom, gente? Ó. Tá? É isso aí. Agora, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem você acredita que tá precisando dessa informação. E não esqueça de se inscrever no canal.